Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão da Universidade Federal do Paraná. Essa trata sobre o cristianismo durante o Império Romano. E é claro, como sempre, os enunciados das questões da Federal do Paraná exigem que você tenha muita atenção, porque é ali no enunciado que se filtra o que é que você deve procurar nas alternativas. É claro que é necessário, além da interpretação, ter alguns conhecimentos sobre o tema, conhecimentos que a gente tem durante as aulas, que a gente tem através dos nossos estudos. Mas é interessante como a interpretação mais esses conhecimentos se conjugam para você achar a resposta da questão. Diz assim então a questão que nós selecionamos para vocês. Caiu em 2011, diz o seguinte: o cristianismo católico tornou-se a religião oficial do Império Romano no ano de 380 d.C., data da edição do famoso Édito de Tessalônica, outorgado pelo imperador Teodósio. Desde a sua criação até este momento, a caminhada foi dura e difícil para os seguidores de Cristo. Exemplo disso foram as perseguições movidas por alguns imperadores romanos, eternizadas pelos relatos fantásticos e emotivos de vários escritores e historiadores cristãos. Podemos apontar como principais causas dessas perseguições. Então aqui a gente tem que ter um cuidado na hora da interpretação. A questão, ela te joga uma informação do processo de tolerância e depois oficialização do cristianismo durante o Império Romano. A tolerância ao cristianismo aconteceu com o imperador Constantino no início do século IV e no final do século IV o imperador Teodósio ele oficializa o cristianismo. Há uma certa polêmica em relação às datas nessa questão, mas isso é irrelevante para resolver esse exercício. Continuando. Porém, na hora em que vai fazer a pergunta, o enunciado ele inverte. Ele inverte. Ele não vai perguntar sobre o período da tolerância, do período da oficialização, pelo qual ele começou o enunciado da questão. Ele vai começar com o período inicial da perseguição. Olha só como é que o texto escreveu sobre isso. Acompanhe de novo. Aqui, desde a sua criação até este momento, a caminhada foi dura e difícil para os seguidores de Cristo. Então, ele começa falando da liberdade católica, do reconhecimento, mas depois ele fala, desde a sua criação até este momento, a caminhada foi dura e difícil. Então, ele vai perguntar sobre o começo do Império Romano. Exemplo disso foram as perseguições movidas por alguns imperadores e tal, e assim por diante. Então, quando nós vamos estudar essa época do cristianismo em Roma, temos que lembrar, durante a primeira parte do Império Romano, foram perseguições aos cristãos. Depois, no Baixo Império Romano, o cristianismo já foi tolerado e depois oficializado. A pergunta fala da primeira parte. Mas como que os romanos tratavam os povos de outras religiões? A liberdade de culto, pessoal. Havia liberdade para que as pessoas tivessem a sua própria fé. Então, dominava lá um território do Oriente Médio, você pode continuar a ter a tua religião, só que quando for um evento público, a religião que você deve seguir, a religião que você deve mostrar respeito, é a religião oficial de Roma, que era o paganismo. Então, o Império Romano, em especial durante a Pax Romana, ele tinha uma atitude em relação aos povos dominados de tolerância às suas práticas religiosas. Ou seja, o cristianismo ele não foi perseguido só por ser o cristianismo. A coisa mudou quando, a partir do século II, o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano nas fileiras dos exércitos, entre os funcionários públicos, inclusive funcionários do Império Romano de alto escalão, e isso sim preocupou o Império Romano. A existência pura e simples da prática cristã, não havia problema. O problema é quando um cidadão romano, um funcionário do Estado romano, um militar romano, professava publicamente a fé. Tá, então quer dizer que se ele ficasse quietinho, estava tudo certo? Se ele ficasse quietinho. Mas um dos pilares do cristianismo é justamente o testemunho. É você publicamente
professar a fé. Então, diferente de outras religiões que ficavam cerceadas a um ambiente doméstico ou às suas próprias comunidades, e eram comunidades mais fechadas, como é o próprio caso do judaísmo, o cristianismo ele tinha uma mensagem que todo e qualquer sofredor deveria se converter a Cristo e professar publicamente a sua fé. Era um ato, portanto, de um cristão legítimo. Tanto que os martírios que eram praticados, quanto mais publicizados fossem, mais cristãos apareciam. Era um paradoxo, né? Quanto mais se matava cristão, mais cristão aparecia, porque era uma honra e um sinal de salvação aquele que morria em nome da fé. Então, só o fato de existir o cristão, sem problema. O problema é quando esse cristão ele está dentro do Estado romano e ele professa sua fé publicamente. Isso sim ameaçava a hierarquia do Império Romano. Analisando as alternativas dessa questão, vamos à primeira. O ódio e a intolerância, tanto das autoridades como da população pagã do mundo romano, que viam na figura de Cristo e na comunidade cristã uma ameaça ao poder do imperador. Afirmação falsa. Por quê? Porque o imperador tolerava a prática dessas religiões. Então o problema não estava na existência do cristianismo, não podia ser isso. Aí a letra B, muito mais adequada, diz o seguinte: a constante penetração de elementos cristãos, tanto nas fileiras do exército imperial, como em cargos administrativos. Ou seja, quando o cristianismo ele entra nas estruturas políticas, e esses cristãos professam publicamente sua fé. Aí é que estava o problema, portanto. O fato de existir outras religiões nunca foi problema para o Império Romano. Letra C. A B já é a resposta. As demais. B, portanto, verdadeira. C diz assim: aspectos de índole moral, na medida em que os cristãos eram acusados pelos pagãos de realizarem orgias e assassinatos de crianças em seus rituais. Era o contrário, né? Era justamente o paganismo que era acusado pelos cristãos. Portanto, letra C não condiz com resposta alguma, não pode. C, falsa. D, a associação entre os cristãos e os inimigos bárbaros que punha em risco a estabilidade política e religiosa interna do mundo imperial romano. Bom, a associação entre cristãos e bárbaros aconteceu lá nos reinos germânicos, Idade Média. Aqui está falando daqueles primeiros momentos da história do Império Romano. Não tem invasão bárbara ainda não, portanto, letra D, falsa. E, a necessidade de oferecer à população de Roma pão e circo, com os cristãos sendo sacrificados na arena do Coliseu para minimizar a ameaça de revoltas populares contra as autoridades imperiais. Afirmativa falsa, pessoal. Falsa por quê? Porque a perseguição ao cristianismo não foi para usar essas pessoas para colocarem nas arenas. Eu diria que isso foi uma consequência do processo de perseguição e não a causa. Eu vou perseguir você porque eu quero te colocar lá numa arena para servir de divertimento. Não, eu vou te perseguir porque você defende uma religião publicamente. E ao defender essa religião publicamente, você está dizendo para todo mundo que o Estado romano não tem mais a religião oficial. Portanto, a resposta da questão aí está. A todos vocês um ótimo estudo e até a próxima, pessoal.